Amém, amém, glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu há um tempo. Essa palavra Ele confirmou no meu espírito em meados de julho. Foi testificada através da vida do pastor Dinho na nossa última reunião dos homens, nosso último café de homens aqui. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo profético. E o tempo que o Senhor ministrou isso ao meu coração, eu perguntava para o Espírito: Senhor, que igreja o Senhor quer para este tempo? O que o Senhor quer da igreja e nós como indivíduos, no cumprimento desse processo? O que o Senhor espera de nós? E o Senhor ministrou isso que eu quero transferir para vocês rapidamente aqui. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é a terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 7 diz assim: disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Queridos, o episódio da saída do povo do Egito, ele representa muita coisa. Ele traz uma referência profética para o ministério de Jesus. Ele aponta para a obra redentiva de Cristo na cruz. E ele também traz uma reflexão profética sobre o tempo que nós vivemos. No contexto da libertação, a saída do povo do Egito, ele representa o início, o pontapé inicial do processo de restauração do indivíduo. Através da saída do povo do Egito, nós vemos o processo de libertação do povo e também o processo de libertação do indivíduo. A saída do povo do Egito representa a restauração, a regeneração do espírito, e aponta para a conclusão da obra de Deus naquele povo, que é a terra prometida, a terra onde mana leite e mel, a conquista de Canaã, que no contexto de libertação também representa a conquista dos fragmentos da nossa alma que ainda estão sob domínio de demônios. E eu quero trazer aqui para nós grandes chaves que nós podemos tirar desse texto. Sabe, embora seja o pontapé inicial a saída do povo judeu, do povo hebreu do Egito, seja um pontapé inicial, ele traz para nós grandes lições para o nosso tempo, sobretudo para este tempo que nós estamos vivendo. Qual que é o contexto, então, que o povo judeu vivia naquele tempo? Êxodo 3, versículo 7 diz assim: disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta e que mana leite e mel. Então o contexto do povo naquele tempo era um contexto de opressão,
um contexto de sofrimento, de choro, de dor e de subjugação por seus exatores, por aqueles que o oprimiam. Mas embora o contexto daquele povo fosse um contexto de dor, um contexto de sofrimento, havia um Deus que ouvia o clamor do seu povo. Amém? Apesar da dor e do sofrimento que aquele povo sofria momentaneamente, havia um plano preparado pelo Senhor, um plano para conduzi-los a um processo onde apontava para uma terra que mana leite e mel. A palavra do Senhor diz que Jesus foi enviado ao mundo para que todo aquele que nele cresce tenha vida e vida em abundância. Meu querido, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você está na sua casa nesse tempo, mas a despeito de qualquer dor, de qualquer tribulação, eu quero te dizer nessa noite que há um Deus que ouve o nosso clamor. Há um Deus que ouviu o nosso clamor, e Ele tem se levantado para dar um lugar de escape, amém? Ele tem se levantado e tem apontado um caminho em Cristo, para essa terra que mana leite e mel. Por isso a palavra do Senhor fala que Ele levou o cativo o cativeiro. Sabe? O Senhor não apenas libertou, deu condição de liberdade para aquele que estava cativo, mas Ele também trouxe cativo o cativeiro. Sabe como nós podemos ver isso? Como um passarinho preso numa gaiola. O Senhor não apenas concedeu o direito desse passarinho sair, mas Ele também comprou a gaiola. Isso quer dizer que não só as condições para sermos libertos, o Senhor também trouxe cativo. Jesus foi lá no inferno e tomou a chave da morte. Ele tomou a chave de tudo aquilo que nos oprimia e abriu a porta da gaiola. Mas Bruno, por que às vezes eu me sinto tão oprimido? Por que eu me sinto tão preso, Bruno? Porque para sair da gaiola, essa é uma postura que eu e você precisamos fazer. O Senhor comprou a gaiola com alto preço, abriu a porta, mas existe um processo que eu e você precisamos entrar. Eu teci um pano de fundo aqui, meus queridos, falando da regeneração do Espírito e da conquista da terra prometida, porque nós temos dificuldade de entendermos isso na nossa geração. Nós vivemos uma geração do fast food, uma geração da internet super rápida, e às vezes nós queremos beber do leite, do mel, mas não queremos passar pelos processos que nos conduzem até lá. Às vezes nós queremos entrar na terra prometida, mas fragmentos do nosso ser ainda estão no Egito. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Todos aqui temos a vontade, o desejo do nosso ser de cumprir um propósito, mas esse propósito pleno só é possível quando nós entendermos, como foi declarado aqui pela pastora Cássia, logo quando começou o culto: nós não queremos as coisas deste mundo, nós vivemos para um propósito. E como foi declarado pelo Ministério de Louvor, seja o preço que for, nós pagaremos este preço, amém? Quantos pagarão este preço? Custe o que custar, viveremos o propósito de Deus para este tempo. O medo não nos vai parar, a dor não nos vai parar, nós cumpriremos o propósito. Recebe isso, meu querido, recebe isso. E não foi diferente com o povo hebreu. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Embora também em Moisés nós vejamos o sacerdócio de Cristo, Deus também tem pessoas que foram levantadas como libertadores nesse tempo, amém? E o que Deus fez então para o povo hebreu? Se você for comigo lá em Êxodo 5, nós vamos ver o início desse processo na vida de Moisés e sobre o povo que estava cativo no Egito. Nós vamos dar uma andada mais ou menos em Gênesis até o capítulo 10. Eu pretendo ser bem rápido e bem didático também. Êxodo 5:1 fala assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó. Para aí comigo.
No primeiro momento nós vemos Deus falar com Moisés, certo? Lá em Êxodo 3 nós vemos Deus se apresentando a Moisés no meio de uma sarça. Mas havia um preço a ser pago por Moisés. Por quê? Em Êxodo 3, versículo 10 fala assim: vá pois agora, eu te envio a Faraó. Depois disso, versículo 1 de Êxodo 5 diz assim: depois disso Moisés e Arão foram falar com Faraó. Que chave eu tiro disso então, Bruno? Sabe, querido, no primeiro momento Deus nos chama para a liberdade, mas um momento logo em seguida Ele nos põe para confrontarmos Faraó. Sabe, o confronto com o Faraó é necessário. Embora determinados momentos nos pareça assustar, mas todos nós, no processo de libertação, no processo de restauração, precisamos ter confrontos com aquilo que nos causa medo e temor. Tudo aquilo que nos prende no mundo, todas as marcas, os fragmentos da nossa alma, precisarão passar por um momento de confronto. Então, a primeira chave que eu retiro e libero para nós nessa noite é: não fuja dos confrontos de Deus para este tempo. Desde o começo desse ano nós temos sido confrontados aqui nessa casa, e não tem sido fácil, verdade, passar por alguns processos, porque a correção produz num primeiro momento dor, mas a palavra do Senhor fala que Deus, como Pai, corrige o filho que ama. A correção é a expressão do amor de Deus. Então não tenha medo nesse processo de cumprimento de propósito, de libertação, de ser confrontado por Deus e de ter que voltar para trás, fazer caminhos de volta, confrontar com você mesmo, confrontar com o seu passado, confrontar com aquilo que te prende ainda no Egito. Não tenha medo, porque esta é a chave para a sua plenitude, amém? Não tenha tempo. E eu vejo muito nesse tempo o Senhor remindo tempos, amém? O Senhor apressando e acelerando processos. Então ouça a voz de Deus, não tenha medo do confronto com o Faraó. Disse mais o Senhor a Moisés, lá no versículo 1 do capítulo 5 de Êxodo, disse assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Oh, querido, esse trecho às vezes parece um pouco contraditório, porque desde sempre nós aprendemos que o deserto é um lugar, é a referência de circunstâncias não favoráveis. Mas o Senhor tinha um chamado para o povo: celebrar festa. Em outras versões falam sacrificar a Deus. Em outra versão fala adorar a Deus, louvar a Deus no deserto. Por muito tempo eu tive dificuldade de entender isso, porque o deserto de fato para mim representava apenas um lugar representativo de circunstâncias desfavoráveis. Até que eu entendi que as circunstâncias não definem quem eu sou. Amém? Por isso que em Deus é possível você celebrar uma festa no meio do deserto. O deserto faz parte do processo de Deus. Amém? A regeneração, a saída do Egito representa a regeneração do Espírito. Ele faz com que o nosso Espírito seja imediatamente revivificado, reavivado. Mas o deserto é o processo pelo qual o Senhor tira o Egito de nós. Então, além de não fugir do confronto com Faraó, não fujamos do deserto. As circunstâncias desfavoráveis não definem quem você é. As circunstâncias não geram, não criam nada em nós. O que as circunstâncias fazem é extrair de nós, revelar em nós aquilo que já está dentro de nós e precisa ser
tratado? Por que diante de algumas circunstâncias, Senhor, eu manifesto algo que eu não quero? Por que será que quando surge alguma dificuldade diante de mim, Deus, eu expresso algo que eu não queria? Na verdade, a circunstância é apenas uma ferramenta de Deus para revelar para nós mesmos aquilo que está dentro de nós. O deserto para muitos foi um lugar de murmuração. Circunstâncias desfavoráveis, querido, talvez na sua vida possa estar sendo um lugar de murmuração, um lugar de medo, um lugar de apostasia da fé. Talvez as circunstâncias tenha extraído de nós ira, dor, temor, mas o que o Senhor está apenas revelando é aquilo que precisa ser tratado na nossa alma, amém? Veja bem, em Hebreus 13:15, a palavra do Senhor diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Aqui temos um mandamento de Deus, um mandamento do Senhor de apresentar a Ele sempre um sacrifício de louvor. Adorar a Deus em meio à dificuldade não é fácil, querido, mas existe um mandamento aqui, porque as circunstâncias não definem quem eu sou. Eu digo mais, as circunstâncias não mudam a Deus, as circunstâncias não mudam quem o nosso Deus é. Eu não sei se vou conseguir chegar nesse ponto, mas o povo hebreu também passou por 4 pragas, querido. Isso não mudou quem Deus é, isso não afetou o poder de Deus. Eu quero dizer para nós nessa noite, as circunstâncias não mudam Deus. O Senhor nosso Deus continua sendo o mesmo que abriu o mar vermelho, que criou todo o universo, que colocou o firmamento, que estabeleceu os rios, que criou o homem, que soprou no homem o fôlego de vida. Talvez o seu fôlego está faltando, mas no seu espírito há um fôlego de vida. Salmos 34, versículo 1 diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Este é um tempo, querido, de vencermos em adoração e louvor a Deus. Ele não mudou, Ele continua sendo digno de honra, de glória, de louvor. Se estamos doentes, Ele continua sendo digno. Se passamos por dificuldades, Ele não mudou, Ele continua sendo digno. Hebreus 13:15, que eu li há pouco, fala ainda: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aí está a chave, querido. Entender o sacrifício de Jesus e confessar, internalizar isso e declarar isso e viver isso e aplicar isso no nosso ser, vai nos conduzir à condição de em tudo dar graça, amém? Então, 2 chaves: não fuja do confronto com os seus faraós, não fuja do deserto. O Senhor te chamou para esse tempo, para louvar e para refletir a glória do Senhor, para declarar que o Senhor é digno, amém? Mas sair do deserto, querido, não é fácil. Sair do Egito não é fácil. Como eu disse, nós precisaremos ter confrontos com o faraó. E não foi diferente para o povo hebreu. Sabe, vamos lá para o capítulo 5 mesmo, vamos ler o versículo 2. Então Moisés foi chamado, Moisés foi levado até Faraó, amém? E deu a ordem a Faraó, uma missão muito clara, embora difícil, uma missão muito clara. Falou assim: ó Faraó, o seguinte, o Senhor me disse: deixa o meu povo ir para que me celebre culto no deserto. Mas não foi fácil esse processo de desprendimento das cadeias do Egito. E no primeiro momento o Faraó resistiu.
Faraó resistiu firmemente contra a missão que Moisés tinha dado, e ele falou o seguinte: Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Primeira coisa que Faraó disse: eu não vou deixar Israel sair daqui. Olha, o inimigo vai fazer de tudo para nos prender no Egito. Mas Moisés insistiu e disse: olha, o Senhor Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com espada. Em outra versão fala assim: eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Nossa, essa frase marca a gente, me marcou profundamente. O que Moisés estava falando? Faraó, é o seguinte: eu não sei o que você está pensando, eu não sei qual tipo de resistência você está apresentando, mas eu vou te falar uma coisa, Faraó: nós tivemos um encontro com Deus, agora não tem mais jeito. Meu querido, quando você tem um encontro com Deus, não tem mais jeito, não tem mais volta, amém? É um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Moisés estava dizendo isso para Faraó: olha, é o seguinte, o Deus dos Hebreus nos encontrou, ou seja, agora não tem mais jeito. Não é sobre o que eu sou capaz, não é sobre o que eu posso ou não posso, é sobre o que Deus de Israel vai fazer, é sobre o que o Senhor estabeleceu, e contra isso não tem mais jeito. Basta uma palavra do Senhor e tudo será consumado. Meu querido, não sei como está a sua fé hoje, mas eu quero te ativar. Você teve um encontro com Deus, você foi marcado por Deus, não tem mais jeito. Se renda. O quanto antes você se render, o quanto eu me render, quanto mais rápido eu aceitar esse processo, melhor e mais fácil vai ser a nossa saída e a nossa conquista da terra de Canaã. Não queira conquistar Canaã estando com fragmentos seus no deserto. Não tem mais jeito. Não é sobre o que eu posso, é sobre o que Deus de Israel vai fazer, amém? Portanto, deixa-nos agora ir. Mas não acabou aí. A resistência ainda se apresentou, sabe por quê? Como eu disse no começo, Faraó aqui é representativo, o Egito é representativo de valores, de um sistema iníquo, de um sistema de pecado bastante consolidado, e o processo de saída é difícil, e eu preciso ir. Então o que Faraó fez? Depois eu convido você a ler com bastante profundidade, Êxodo 3, 4, 5 até o versículo 10, para entender esse processo e deixar que essa palavra fale também com você no teu espírito, amém? Então Faraó apresentou mais resistência. A palavra do Senhor fala que Deus endureceu Faraó, porque a saída do povo do Egito também era profética, apontava para a missão de Jesus, mas apontava também para o tempo em que estamos vivendo agora, dos últimos dias. E Faraó no nosso tempo representa o sistema do anticristo. Por isso essa palavra também é profética para o nosso tempo. Então, além do sistema nos amedrontar, o que Faraó fez? A palavra do Senhor fala que Faraó aumentou a carga do povo. A palavra do Senhor fala também que Faraó mandou tirar a palha. O aumento da carga fala de aumento de trabalho, e a retirada da palha fala de tomada dos recursos. Nós vivemos numa sociedade muito louca, uma correria, né? Começando no consumismo. Então nós vivemos um tempo
como este, não é muito diferente não, em carga, o aumento do trabalho e a diminuição de recursos. E é isso que o sistema do anticristo tenta fazer. Em outras palavras, ele fala, trabalhe mais para você ganhar mais dinheiro. Só que ao mesmo tempo o dinheiro parece ser mais escasso. É o sistema do anticristo. O faraó não queria que o povo tivesse tempo para pensar nessas coisas. E a mesma coisa acontece com o sistema que nós vivemos. O anticristo tem nos roubado o tempo. Não temos tido tempo com os nossos filhos. Não temos tido tempo com as nossas famílias. E talvez por isso que na agenda de Deus o Senhor usou esse tempo para nos trazer de volta para casa, para consertar coisas dentro da nossa casa, para restaurar vínculos que haviam sido perdidos da nossa casa. Porque como nós vamos ver aqui mais para frente, Faraó na resistência, no processo de resistência de Faraó, ele atingiu 3 principais esferas: a esfera pessoal, da alma, da mente do indivíduo. Ele tentou atingir a família e ele tentou atingir as finanças. E no processo de resistência de Faraó, depois de aumentar as cargas do Egito, de roubar a provisão do povo para que eles trabalhassem mais, para tentar produzir mais, lá em Êxodo, vou pular para Êxodo já, Êxodo 8, versículo 25, depois de já ter 4 pragas, nas quais o povo hebreu também passou, versículo 25 diz assim, Êxodo 8, 25. Então o faraó mandou chamar Moisés. Olha que interessante, no primeiro momento Moisés vai para Faraó, confronta Faraó, mas vai existir um momento que Faraó chamou Moisés. Agora é Faraó que manda chamar Moisés, porque já havia o peso das pragas. E Faraó então mandou chamar Moisés e disse assim, vão, ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Cara, sair do Egito não é um processo simples. Ele é um processo que exige esforço e uma mentalidade de reino, amém? Uma mentalidade de reino, uma mentalidade que visa o propósito. Então o que Faraó estava falando, dizer para Moisés? Olha, ele começa a tentar fazer concessões com Moisés. Ele fala assim, olha, vá na igreja, mas viva para mim. Sabe, uma chave saiu dessa palavra aqui para mim. Todos sabem que o Egito, o povo era um povo que tinha vários deuses. Então, para Faraó reconhecer um outro Deus, não era tão difícil. Na verdade, bom, nós já temos vários deuses aqui no Egito, é só mais um Deus. O que Faraó estava querendo falar para Moisés era o seguinte: tudo bem, a gente reconhece o seu Deus, vai lá, reconhece o seu Deus, mas continua vivendo aqui no Egito. Em outras palavras, ele estava falando, tá bom, vai lá, presta seu culto a Deus, mas continue vivendo do jeito que você estava, continue pecando, continue fornicando, continue roubando, continue mentindo, continue adulterando. Vá lá, fica tranquilo, você vai se sentir livre, mas o meu sistema iníquo ainda vai estar em você. Mais para frente ele fala o seguinte: e disse o Senhor a Faraó, porque aí Moisés falou assim, não seria sensato isso. Os sacrifícios que ofereceremos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecemos sacrifícios que lhes parecem sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar? Faremos 3 dias de viagem ao deserto. E 3 dias aqui, queridos, esse número 3 nos fala de uma plenitude, de uma completude. O Senhor quer levantar a igreja num processo completo, amém? Ele não nos quer pela metade, Ele não nos quer fazendo concessões. E eu vou falar mais sobre isso. Ele também disse assim, olha, eu vou deixar vocês irem e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito, orem por mim também. Olha a sutileza dele. Em outras palavras, Faraó falou assim, tudo bem, vai lá, ande os 3 dias,
ofereça um sacrifício ao seu Deus, mas não vá tão longe. Em outras palavras, ande no raso. Ande no raso. Não precisa passar por esses processos aí que estão sendo falados, não. Renúncia, confissão, cruz, para que isso? Não precisa disso. Nós vivemos um tempo, também já foi muito falado nesse altar, sobre o evangelho da graça barata, da hipergraça. Não precisa de cruz, não precisa de preço. O sistema do anticristo, ele quer isso. Pode ir, fica à vontade, continua pecando, está tudo certo. Tá bom, vai lá, mas não precisa pagar o preço. Esse negócio de custe o que custar, você está doido? Não precisa disso não. Vai lá, está tudo certo. O Senhor nos chama para um tempo, nos levantarmos sem concessões, amém? Sem concessões. Daniel passou por isso. Melhor, Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram por isso. Em determinado momento, o rei Nabucodonosor erigiu uma estátua e conclamou todo o povo para adorar. Mas aqueles 3 homens entenderam que eles foram levantados para adorar ao único Senhor, amém? Amém? Este não é um tempo de fazermos concessões. Este não é um tempo de abrirmos mão, porque se dobrar pela metade também é se dobrar. Se dobrar pela metade também é se dobrar. Desobedecer um pouco também é desobedecer. Não obedecer completamente também é desobediência. É um tempo que uma igreja está se levantando com ousadia, com intrepidez, e uma igreja como Jeú. Quem lembra da história de Jeú? Jeú foi levantado, foi ungido para destruir Jezabel e toda a casa de Acabe. Interessante que na história de Jeú, quando ele foi se levantar, também havia 2 reis naquela história, Jorão e Acasias, e no caminho ele foi destruir toda a casa de Acabe. E Jorão foi de encontro a Jeú. E sabe qual que foi a mensagem de Jorão antes do sentinela para Jeú? A paz, Jeú. Você veio em paz? Sabe qual que foi a resposta de Jeú para aqueles homens? O que tem você com a paz? Depois foi Jorão e Acasias também confrontar Jeú. Foram diante dele e perguntou: Jeú, você veio em paz? Sabe qual que foi a resposta de Jeú? O que tem tu com a paz, enquanto as prostituições de Jezabel estão profanando o templo? Não há comunhão de luz com as trevas. Não é tempo disso. A igreja está se levantando com autoridade. É essa igreja que vai tomar, que vai quebrar as portas do inferno. É essa igreja, a igreja que não abre exceções, que não faz concessões. É esta igreja que tem se levantado. E o Senhor tem usado todas as circunstâncias para erigir um povo com princípios. E Jeú chegou até Jezabel. E Jezabel também, a palavra do Senhor fala que ela pintou seus olhos, se maquiou para encontrar com Jeú. Porque o diabo faz isso. Ele não vai se apresentar para mim e para você com 2 chifres e cara vermelha, não. Ele vai tentar falar que está tudo bem, está tudo certo. E Jezabel fala para Jeú assim: teve paz aquele que se rebelou contra o seu outro senhor? Ela tentou impor medo, porque Jezabel demonstra essa atuação demoníaca de manipulação, de engano. Sabe qual que foi a resposta de Jeú para Jezabel? Nada, porque com Jezabel não tem papo. Jeú não se dirigiu a Jezabel, ele se dirigiu aos eunucos que estavam com ela lá. E os eunucos nos falam de pessoas que não têm aliança com Jezabel. E ele diz assim: olha, quem de vocês está comigo aí? Lança essa mulher aí de cima, para que ela caia aqui e morra. Com Jezabel não há papo. Neste tempo nós vivemos um momento de engano, de mentira. Vivemos um momento de manipulação. Mas com esse espírito não tem papo, amém? Nós não precisamos discutir com esse espírito.
precisamos apenas mandar que joguem no chão. E depois que jogar no chão, sabe o que Jeú fez? Passou com o seu carro em cima. Uma cena sangrenta. A palavra do Senhor fala que Jeú passou por cima de Jezabel, e o sangue de Jezabel espirrou sobre as portas da muralha para cumprir o que estava escrito na profecia. Este é um tempo em que nós vamos arrancar tudo pela raiz. Pela raiz. Não tem papo. Se é o pecado que está nos prendendo, nós vamos passar por cima dele. Não basta apenas jogar o pecado lá de cima. Vamos confirmar que ele está morto. Vamos confirmar, para que não haja nenhum fôlego nele. Amém? Vamos passar por cima. Vamos passar por cima. Vamos testificar e confirmar a morte, para que sejamos levantados em autoridade. Mas esse processo não é fácil. Esse processo não é fácil. E eu vou concluir, meu querido. Eu vou parar por aqui, amém? Eu creio que é isso que o Senhor tem para esse tempo. Fique de pé. Não é tempo de andar mais no raso. Não é tempo mais de fazermos concessões. Feche seus olhos, amém? Ah, Senhor, eu creio que o Senhor tem levantado esse povo. Ah, Senhor, eu creio, Pai. Existe uma unção nesse lugar de força, querido. Se você tem sentido fraco nesse tempo, o Senhor vem contigo com uma força. A palavra do Senhor diz que Ele renova as nossas forças como de um boi selvagem. Eu quero convidar você a continuar lendo esse texto. Depois nós vamos ver que Faraó tenta impedir que a família saia do Egito, e depois que as finanças também. Tudo que Faraó quer é quebrar, quer impedir a nossa plenitude. Mas eu creio que o que Deus tem para falar para nós nessa noite é: não há tempo de concessões, custe o que custar. E essa igreja que está sendo levantada com força, amém? Talvez você tenha sentido medo de passar por alguns processos. Não se esqueça que o Egito te causou mais dor do que bênção. Em determinado momento o povo hebreu se esqueceu e falou: ah, pelo menos lá no Egito eu tinha comida e tal. Mas se esqueceram da opressão, do jugo, da servidão. Não se esqueça por onde o inimigo nos levou. Ah, Senhor, eu oro agora, Senhor, junto com os meus irmãos aqui. Sobre cada casa, Deus, haja força. Uma unção de Jeú. Uma unção de Jeú. Sabe? Os sentinelas da casa de Acabe reconheceram Jeú, sabe por quê? Ele cavalgava como um louco. O mundo olhará para nós e verão pessoas loucas, mas loucas por Jesus. E eu sinto o cheiro, querido, de avivamento. Eu sinto o cheiro de despertamento. E a dor, a luta faz parte disso. Ele precede o momento de um grande avivamento. Recebe aí na sua casa força, ousadia, coragem, poder. Vamos nos levantando mais. Eu sei que a igreja tem se reunido nas casas, nos templos, mas o Senhor tem uma porção maior de força. Eu libero flechas agora. Fogo, 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 fogo. Incendiando mais, incendiando mais, incendiando mais, incendiando mais. Mais fogo, mais fogo. Não acabou, não acabou. O fogo não apagou. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és.
Esse é quem tu Tem mais és. fogo, tem mais fogo. Esse é quem tu és. Mais glória, Esse é quem mais tu glória, és. mais glória. Esse é quem tu és. Esse é quem tu Unção de és. ousadia. Esse é quem tu és. Sim, sim, sim. Esse é Nós reconhecemos quem quem o tu Senhor é. O Senhor que nos tirou do Egito, que nos tirou do império das trevas e nos colocou do reino do Filho do seu amor. Senhor, eu sei que isso vai continuar nas nossas casas. Isso não para por aqui, Senhor. E eu libero sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida, Pai, esta unção de força, essa garra, essa unção de Jeú. Não há tempo de concessões. Custe o que custar, nós ofereceremos sacrifício ao nosso Deus. Amém? Amém? Que o Senhor te encha de graça e de força nesse tempo, querido. Não retroceda. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos retroceder. Nós não vamos retroceder. Nós veremos Jezabel caída no chão e nós passaremos por cima. Passaremos por cima.